Bom dia, amados, amada família, família em Cristo. É com muita alegria que eu venho, né, junto com meu esposo, aqui compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado aí nos nossos corações. É muito bom, né, começar um ano recebendo várias mensagens, né, de muitas felicitações, de um ano que venha a ser repleto de alegria, felicidade, conquistas, vitórias. Nós sabemos que também, para que esse ano seja novo ano e para que ele realmente venha a ser um ano onde muitas vitórias aconteçam nas nossas vidas, com isso também traz junto algo que a gente chama de posicionamento, né? A nossa parte diante desse novo ano que está chegando, para que ele possa fazer a diferença, para que ele seja algo transformador, né? Existe a nossa parte também diante disso. E a gente quer compartilhar, então, algumas, a última, vamos dizer assim, reflexão, a última palavra que Jesus, né, o nosso Mestre, o nosso Senhor, deixou antes de ir para estar ao lado do Pai. Ele nos deixa, então, através dos 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele deixa, então, uma mensagem, né? E é sobre essa mensagem que eu quero deixar para o ano de 2022, né, que começou o Senhor a falar ao meu coração, e agora quero compartilhar com todos vocês para que sejamos todos edificados pela palavra do Senhor. Então, em Mateus, ele fala assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele é tão maravilhoso que ele sempre fala em amor. Então, um dos pontos é que aqui ele fala, primeiro, né, nos aconselhando, nos advertindo, para que não aconteça, não permitamos, né, em nossos corações, em nossas emoções, nenhum tipo de dúvida, né? Então, isso que Jesus, ele começa a falar, né? Foi dada autoridade sobre ele, né? Mas que possamos, então, entender qual é o nosso chamado, o nosso id, né? Quando ele fala primeiramente, mas alguns duvidaram, né? Então, adoraram alguns e outros duvidaram. Que nós, então, possamos ser aqueles que vamos passar por esse ano, seja nas alegrias ou nas dificuldades, adorando, sem duvidar daquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumpri-la, né? Então, lembrando do nosso propósito do id, na certeza de que Jesus estará conosco até o fim dos tempos. E glória a Deus, porque o nosso Deus entregou o único Filho dele para estar conosco até a sua volta. Depois nós vemos também no livro de Marcos, quando Jesus disse, né? Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Então aqui é o segundo ponto que Jesus fala sobre nos advertir contra o quê? A incredulidade e a dureza de coração, né? Então, por vezes, a gente vai passar por circunstâncias, como Jesus disse, no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Cristo venceu o mundo, nós em Cristo somos mais que vencedores. Então, lembrarmos também, né, de guardar o nosso coração, para que não entre nenhum tipo de incredulidade, para que a dureza
não entre no nosso coração, mas que a gente continue vivenciando a intimidade no Senhor, para que ela possa produzir a fé que vem por ouvir também a palavra de Deus. E que essa nossa fé ela se torne inabalável neste próximo ano, para que os nossos olhos continuem fixos naquele que não muda, mas continua o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. E aqui ele também nos lembra que em Cristo, né, nós recebemos poder e autoridade, né? Então quer dizer, a autoridade para nós irmos levando a palavra do Senhor, sendo o canal do amor do Senhor neste mundo, mas também através do nome de Jesus, nós iríamos orar pelas pessoas que estão cativas, né? Elas seriam libertas, nós iríamos orar pelos enfermos e eles seriam curados. Foi nos dada essa autoridade. E por vezes precisamos trazer à memória essa autoridade, tomar posse dessa autoridade, porque o que muitas vezes o mal mais deseja é que nós venhamos a nos acovardar, a nos desanimar, a nos paralisar, para que a gente não tome essa autoridade que já foi nos concedida. E ele segue dizendo, e o Senhor ele é o cooperador, ele está cooperando conosco para que a gente possa prosseguir de fé em fé, de glória em glória, para que possamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. E então, nós temos também no livro de Lucas, quando então Jesus, antes de subir aos céus, ele também aparece aos discípulos e diz assim, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Né? Então, mais uma vez, Jesus falando sobre a dúvida, que a gente guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, que possamos estar neste ano realmente vigiando e orando, para que nenhuma seta de dúvida venha querer realmente nos distrair. Então ele segue dizendo, né? Vocês têm aqui algo para comer? Isso Jesus apareceu a eles, eles estavam todos com medo, achando, será que é um espírito? Né? Jesus disse, não sou eu, olha aqui minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, né? Toquem-me e vejam que um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo, eu tenho. Né? Então Jesus, vendo que eles não tinham muito o que falar, Jesus, vamos então cear. Né? Jesus convida eles a cear. E aí ele diz que deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E Jesus, quando ele nos convida a conhecê-lo, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Essa ceia, ele declara aqui, não só nessa passagem, mas em outras passagens. Ele diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É através do cear com Cristo, é através de abrir a porta do nosso coração, é que os nossos olhos, o nosso entendimento é aberto para entendermos a palavra de Deus. E ele lhes disse, está escrito que o Cristo deveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas e eu lhes envio a promessa de que meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Então, mais uma vez, a ceia é o convite que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz do Senhor, ele entrará e será contigo e tu com ele. E nessa comunhão do partir do pão, que a cada dia os nossos olhos então são abertos para prosseguirmos vivendo de fé em fé e de glória em glória no Senhor Jesus. E para finalizar então, quero compartilhar no livro de João, né, primeiramente sobre a pesca maravilhosa, que os discípulos então, após a morte de Jesus, ficaram um pouco desanimados, achando que ele seria o Salvador. E até o terceiro dia, então, antes de chegar esse momento, eles até saberem que Jesus havia sido ressuscitado, eles queriam voltar à antiga maneira de viver, que era da pesca, né? E então, estavam lá tentando pescar a noite toda, não conseguiram pescar nada. Então, Jesus fala lá da praia, grita para eles, né? Ao amanhecer, Jesus estava na praia,
mas os discípulos ainda não tinham reconhecido. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, saiu então ao encontro de Jesus. Simão Pedro, só lembrando, foi aquele discípulo que negou Jesus por 3 vezes. E Jesus agora, nesse momento, ao encontrar Pedro com o coração arrependido por ter negado Cristo, Jesus agora, diante de Pedro e diante do mundo espiritual, pergunta: Pedro, tu me amas? E ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Por 3 vezes Jesus fez essa mesma pergunta, porque Jesus queria restaurar a sorte na vida de Pedro. Então nós vemos que na vida dos discípulos, a mensagem de Cristo é lembrar que em todo tempo devemos buscar a sua direção. Para esse ano de 2022, a cada dia, devemos buscar a direção e a orientação, porque só Cristo tem as palavras de vida eterna e só Ele saberá o caminho que nos levará à vitória. Mesmo que tenhamos experiências com a vida, seja a idade, seja qualquer outra experiência, ali eles tinham experiência com a pesca, eles eram pescadores, e mesmo assim, eles ouviram a voz do mestre, e na direção certa, eles pegaram tal quantidade de peixe que nem conseguiam quase carregar. Então é assim, Jesus é a direção diária para andarmos e trilharmos o extraordinário de Deus a cada um de nós. Jesus é aquele que nos chama de amigos, que nos ama e sempre está disposto a nos restaurar, perdoar e derramar graça, assim como foi na vida de Pedro, antes de se assentar ao trono de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero terminar esse tempo aqui então com esse louvor, que é uma oração, para que nós possamos nesse ano de 2022 vivenciarmos aí intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai.